Senhor, meu irmão, minha irmã. É uma alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você. E dessa vez eu quero compartilhar no livro do mês, no livro que nós estamos se aplicando, né, a conhecer, a estudar ainda mais, que é o livro de Daniel. O versículo que nós vamos ler é Daniel, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Nós conhecemos aqui o contexto, né, da história. Esses jovens foram levados cativos, né, de Judá para Babilônia, e eles foram escolhidos, selecionados para servir, para serem treinados para viver no palácio, na corte da Babilônia, servindo ao rei. E a gente vê que um dos primeiros atos, né, de quando eles chegaram lá, uma das primeiras coisas que fizeram a esses rapazes foram mudar os seus nomes. E a gente entende que antigamente, né, no contexto bíblico, nos povos antigos, o nome ele tinha uma importância muito grande, né, na vida da pessoa. Ele não apenas identificava, né, a pessoa como temos hoje, né, o nosso nome que nos identifica, mas ele dizia muito a respeito da identidade da pessoa, a respeito do contexto, né, que aquela pessoa foi concebida, a respeito do propósito de vida, das expectativas que os pais tinham em relação àquela criança, né, aquele ser que estava chegando, que estava vindo ao mundo. Então a gente vê isso muito forte, né, antigamente nesses povos antigos, tanto que Deus mudou o nome, né, a gente vê Deus mudando o nome de pessoas com pessoas em que ele firmava aliança, como foi com Abraão, que teve seu nome mudado de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, né, que tem a ver com a promessa que o Senhor tinha estabelecido na vida dele. Enfim, a gente vê como o nome tem um contexto importante. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi mudar o nome desses jovens. E todos esses jovens tinham nomes que glorificavam a Deus, que exaltavam o seu Deus, o Deus verdadeiro, né? Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Ananias, Deus tem sido gracioso. Misael, quem é como nosso Deus? E Azarias, o Senhor tem ajudado. Então, algo que tem em comum nesses 4 rapazes é que todos eles tinham nomes que glorificavam a Deus, que exaltavam a Deus. E aí a gente vê eles tendo os nomes mudados. E a gente vê aqui não apenas, como eu falei, o contexto, né, a importância que o nome tinha. Então, não apenas uma tentativa de mudar o nome, a forma como aqueles meninos, como aqueles rapazes eram identificados, mas a gente vê aqui uma tentativa de mudar a sua identidade, de mudar quem eles eram, né? Uma tentativa de introduzi-los, de inseri-los na cultura babilônica, de deixar para trás, né? Quando eles fazem essa mudança de nome, eu vejo aqui uma tentativa de que dos babilônios, né? De que eles deixassem para trás a vida que eles tinham no seu país de origem, né? O Deus que eles serviam, a cultura que eles tinham, os costumes, os valores que eles tinham, e uma tentativa de trazer eles para essa nova realidade deles, né? Para influenciá-los, para inseri-los ali na cultura e para, acima de tudo, mudar sua fé, né? Mudar o Deus que eles criam, o Deus que eles serviam, e uma tentativa de trazer eles, de influenciar eles, trazendo eles, né? Colocando neles os padrões, ao estilo de vida da Babilônia. E fica muito claro, assim como fica muito claro essa tentativa de mudar quem eles eram, né, de influenciá-los, de mudar o Deus que eles serviam, a gente vê também muito forte que eles não se deixaram levar. Até mudaram o nome deles, mas não mudaram a essência deles, não mudaram o coração deles, não mudaram o Deus que eles serviram. Muito pelo contrário, a gente vê aqui muito forte, muito firme, né? Logo no versículo seguinte fala que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então Daniel, embora eles tentassem, né? Embora eles até mudaram o nome, a identificação, mas não
mudaram a identidade, não mudaram quem eles eram, não conseguiram mudar o seu estilo de vida, os seus valores, os seus padrões. Eles continuaram sendo fiéis ao Senhor, independente do meio que eles estavam. A gente vê aqui que eles não foram influenciados pelo contexto que eles estavam vivendo, muito pelo contrário, eles foram influenciadores. Eles que, embora estivessem naquele país, né, que a gente sabe que era um país idólatra, que era um país totalmente contrário, né, aos padrões, aos princípios de Deus, e eles poderiam ter visto nisso uma oportunidade, né, para não viverem mais naqueles padrões que o Senhor estabelecia, para não obedecerem mais os padrões do Senhor, mas a gente vê que mesmo eles distantes, eles continuaram fiéis ao Senhor. E eles não foram influenciados, eles influenciaram, né? Pouco mais à frente a gente vê como Daniel revelou o sonho do rei, e o rei colocou ele acima de todos, entre os príncipes, né? Entre os maiorais de toda a Babilônia. Então ele se tornou governador, não foi Babilônia que governou ele governou Babilônia, né? Os seus amigos também ocuparam lugares, posições no reino, né, na corte babilônica. Então a gente vê que eles não foram influenciados, mas que eles foram influenciadores. E essa é uma baita de uma lição pra gente, né? Porque assim como a Daniel e seus amigos, nós também não estamos vivendo na nossa pátria. A gente sabe que a nossa pátria, que o nosso lugar é junto com Deus. Nós somos estrangeiros nessa terra e todos os dias nós somos influenciados, nós somos bombardeados por esse padrão que a gente vive, por esse meio onde nós estamos inseridos. Mas a gente precisa, assim como eles, assentar no nosso coração, não se contaminar. A gente precisa decidir que, embora a gente esteja vivendo num mundo onde os padrões, onde os valores não são os mesmos do nosso reino, a gente precisa manter a nossa identidade. Embora tentem às vezes, né, nos dar novos nomes, novas identificações, né, tentem nos fazer acreditar, né, que nós somos daqui, que nós agora precisamos nos inserir aqui, a gente precisa ter firme. A gente precisa entender, a gente precisa compreender que os nossos nomes, que a nossa essência, que o nosso ser, que o nosso coração é para glorificar a Deus, é para honrar o Senhor, que embora a gente esteja aqui, a gente não pode ser influenciado por aqui. Nós precisamos influenciar, nós precisamos mostrar o Deus que nós servimos, nós precisamos mostrar o povo que nós viemos, né? O reino que nós carregamos, e é isso que a gente precisa fazer. Assim como Daniel e seus amigos, que não foram influenciados, mas influenciaram. Nós precisamos ser influenciadores, né? Nós precisamos ter esse espírito excelente, onde as pessoas nos vejam e identifiquem o Deus que nós carregamos, os valores que nós carregamos, o nome, a identidade que nós carregamos, que nós temos, né? Nós precisamos viver para honrar e glorificar ao nosso Deus, mesmo nesse contexto de vida, mesmo nesse mundo que nós carregamos. Isso não é desculpa, né? Assim como morar na Babilônia, estar na Babilônia, servir na Babilônia, não foi desculpa para esses rapazes se afastarem do Deus deles. Então o mundo que nós vivemos não pode ser uma desculpa para a gente se afastar do nosso Deus, dos nossos princípios e dos nossos valores, né? Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça, nos dando força para a gente honrar e glorificar o nosso Deus com as nossas atitudes, com a nossa vida e com quem nós somos.